E aí, gente, tudo bem? Nós vamos fazer aqui uma pequena revisão da ótica geométrica para poder chegar na última parte aqui de espelhos, né, de rotação, translação e encontro de imagens de associação de espelhos, que é o professor Thunder, né? Então nós estamos aqui fazendo essa revisão de ótica geométrica para vocês. Então, vamos lá. Então, a ótica geométrica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com a luz e a sua interação com os meios materiais. Logo depois nós vimos aqui que a luz é a forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, velocidade 3 vezes 10 oitava, como a gente viu em sala. As fontes de luz elas podem ser primárias, né, ou seja, são aquelas que produzem a própria luz. Sol, por exemplo, uma lâmpada incandescente ou mesmo uma vela acesa. Além disso, nós temos também as secundárias, que são aquelas que refletem a luz proveniente de outros corpos, casos clássicos, luas, planetas, seres humanos, né, perto de fontes primárias. Aí nós temos aqui os raios de luz, que são os segmentos de reto orientados, né, sempre paralelos e sempre indicando o sentido de propagação da luz. Lembrando, né, que o raio de luz, deixa eu voltar aqui, o raio de luz é uma invenção virtual, né? É uma constituição teórica virtual para que a gente possa representar os movimentos aqui da luz, né? Então, sempre um raio que representa a direção de propagação e o sentido de propagação da luz. Aí você tem aqui os feixes, os tipos de feixes de luz, feixes convergentes, né, que são gerados, por exemplo, por essa lente aqui convergente. Olha lá, raios que estão todos eles se dirigindo para o mesmo ponto. Feixes divergentes, que são feixes a partir de pontos objetos, né? Então cada raio vai para um caminho diferente. O exemplo é de uma lâmpada comum, ou também lâmpadas de postes de luz. E também temos aqueles feixes, né, aqueles pincéis de luz que a gente chama de impróprios, né, que são paralelos, que vêm do infinito e vão para o infinito. Um exemplo são holofotes de longo alcance e também a luz solar, né, porque o Sol está tão longe que os raios praticamente chegam paralelos. Aí os meios materiais, aqui a gente viu também em sala de aula, os meios transparentes, a luz passa toda, vidros, por exemplo, água límpida e mesmo a atmosfera. Aí nós temos aqui também os meios translúcidos, onde a luz passa, mas não toda ela, e mesmo com irregularidade. Exemplo, vidros foscos, né? E os meios opacos, que não permitem a passagem de luz. Uma porta de madeira, um muro de pedra. Fenômenos ópticos, nós temos aqui vários, né? A gente comentou também em sala. A reflexão, que é quando a luz incide sobre uma interface e retorna ao mesmo meio. Nós temos a reflexão regular, que é aquela que ocorre em superfícies espelhadas, né? Nesse caso aqui, superfícies especulares. E temos também a reflexão difusa, que ela tem uma grande característica de se ocorrer em cima de superfícies rugosas, né? E essas superfícies rugosas acabam espalhando a luz para todos os lugares. Então, a quase totalidade dos objetos que enxergamos refletem a luz de forma difusa. Por isso que todos os objetos são vistos de vários observadores em locais diferentes. Depois aqui a gente tem a refração, que é mudança de meio, mas é o nosso objetivo de estudo daqui a um tempo. Temos também a absorção, né, de coisas pretas, tecidos pretos, superfícies que absorvem e não reemitem luz. E temos também a dispersão de luz, que é quando a luz branca, que é policromática, né, é um conluio, é uma mistura, né, uma constituição aqui de várias frequências e comprimentos de onda, elas acabam quando atravessam o sistema óptico, elas acabam desviando de maneiras diferentes. O violeta, eu sei que vocês vão dizer que é infantil, né, mas guarda. O violeta desvia violentamente. Então, quanto menor o comprimento de onda e maior a frequência, maior o desvio. E é justamente a diferença desses índices de refração e desses desvios é que fazem com que a luz se decomponha e se disperse, por exemplo, por um prisma, né? Que é o clássico The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Taking away the moments that make it a day.
né, que é clássico, é um dos maiores discos, né, de rock de todos os tempos. Aí aqui eu falo um pouquinho sobre as cores dos objetos, né? O branco é um perfeito refletor, o preto é um perfeito absorvedor. E agora os princípios de ótica geométrica. Primeiro, o princípio linear de propagação. A luz sempre se desloca pelos menores caminhos, portanto retas aqui no espaço homogêneo. Princípio da reversibilidade, né? Se eu vejo você, você me vê, como a gente comentou. Princípio da independência dos raios luminosos também, cada um vai para o seu lado, sempre independente um em relação ao outro. Consequências dos princípios da ótica geométrica, penumbra, através de fontes pontiformes, a gente fez bastante isso aqui em sala. Temos também as fontes extensas, né, que geram penumbras e geram regiões totais de sombra. A gente viu isso até aplicado aos eclipses, né? Aqui, ó, olha só. Olha só esses eclipses. Isso aqui é o eclipse solar. A Lua tá na fase de lua nova. Alguns veem o eclipse parcial e alguns veem o eclipse total. Quem é que vê eclipse parcial? Quem está no cone de sombra. Aliás, no cone de penumbra. E quem vê eclipse total é quem está no cone de sombra perfeita da Terra. E aqui o eclipse lunar, né? Qual é o eclipse lunar? Eclipse lunar é aquele onde você tem a Lua na fase de lua cheia, que se esconde no cone de sombra da Terra. Aí a gente tem aqui a formação de câmaras escuras, muito simples também, né? É só I está para O, assim como P' está para P. O orifício deve ser o menor possível, né? Para que a imagem seja a melhor possível. Olha lá, ó, IO, P' sobre P. Aqui tem até uma questãozinha, né, de semelhança de triângulos de sombras, que a gente também fez em sala de aula. Então a sombra da pessoa está para a sombra do prédio, assim como a altura da pessoa está para a altura do prédio. E aqui um resumo, né, das propriedades da luz. Ó. Olha lá, ó. A luz é multidirecional, né, sempre atingindo todos os pontos do espaço. Agora a gente chega em espelho, gente. Agora prestar atenção aí bastante, porque até agora era só uma revisãozinha. Então você tem aqui primeiro a classificação de ponto-objeto, ponto-imagem, ponto-objeto emissor de luz, ponto-imagem formados por raios refletidos. Nesse caso aqui o espelho plano, né? A imagem é simétrica, igual, enantiomorfa e virtual, porque está do outro lado lá do espelho. Aí você tem aqui alguns tipos de feixes, né? Que a gente já comentou, né? Divergente, convergente, paralelo. Convergente, divergente, paralelo formando os pontos de luz. E aí a gente chega nos espelhos planos, né? Os espelhos planos que geram imagens virtuais, iguais e enantiomorfas, a esquerda e a direita e a esquerda. Aí aqui a gente representa uma reflexão clássica, o raio incidente e o raio refletido. Lembra que os ângulos de incidência e de reflexão são iguais e são todos eles coplanares. Olha lá, ó. Primeira lei da reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão em relação ao normal. Aqui, ó. E eles são todos coplanares. Aí a gente passou para a construção dos espelhos, lembra? Método dos dois raios. Joga vários raios a partir de um mesmo objeto. Imagina uma normal, joga os raios refletidos. Se os raios refletidos se encontram, imagem real. Se você tem que prolongá-los, imagem virtual. Como nesses 3 casos que nós temos aqui. Beleza? Legal. Aí aqui mais um desenho, né? Falando, olha lá, mandei um raio perpendicular, ele voltou sobre si mesmo. Mandei um raio para baixo, ele saiu com o mesmo ângulo de incidência. Lembrando que o que chega perpendicular, o ângulo de incidência é 0 e o de reflexão é 0 também. Como o raio, esse raio refletido, esse aqui, né? E esse raio refletido não se encontram desse lado do espelho, o seu cérebro os prolonga, gerando uma imagem virtual do outro lado, né? Então aqui tá as propriedades, né? A distância é a mesma e a altura também. Campo visual do espelho, gente, a gente também fez em sala de aula, né? Olha lá, ó. Rebate o objeto e aí liga até o olho. Ou, se você preferir, essa construção aqui. Opa! Essa construção que a gente fez, ó. Primeiro passo, prolongar o plano do espelho. Segundo passo, rebater o observador e ligar até os extremos do espelho. Tudo que tiver nessa região aqui de azulada, você pode ver através do espelho,
Então esse é o campo visual do espelho. Claro que quanto maior o espelho e quanto mais o observador esteja nessa região, né, frontal ao espelho, maior o seu campo visual. Aí a gente tem aqui outra figurinha para mostrar a confecção das imagens. Aqui também, ó, fez a semelhança de triângulos, mas isso é exercício por exercício. E aqui vem aquela formação de imagens de espelhos planos, né? Olha só, a formação de imagens de espelhos planos, quando você tem associação, tem uma equação para isso, que é n, que é igual a 360 sobre alfa menos 1. A gente vai ver daqui a pouco. Translação do espelho, você tem que lembrar o quê? Como todo objeto está a uma distância do espelho, que o espelho está à mesma distância da imagem, tudo que acontece com o espelho acontece em dobro com a imagem. Então, na translação, né, no arrastamento, se eu arrasto o espelho de uma velocidade VE, a sua imagem vai se arrastar do dobro da velocidade, porque essa relação sempre se verifica. Então, sempre que você transladar e rotacionar um espelho, tudo que acontece com o espelho acontece em dobro com a imagem. E aqui, finalmente, rotação de espelho, mesma coisa, né? Como a propriedade da translação ocorre, se você multiplicar pelo raio aqui de translação, aliás, de rotação, quando você tiver um espelho em processo de rotação, você também vai perceber que se eu rodo o espelho de um ângulo alfa, a imagem e, portanto, o raio refletido rodará de um valor 2α. Então, guarda isso, viu? Tanto na translação quanto na rotação, tudo que você faz para a imagem, tudo que você faz para o espelho, você faz em dobro para a imagem. Aí a gente tem aqui a equação que eu falei, gente, ó, associação de espelhos planos. Então, ó, n só vale para dois espelhos, né? N é o número de imagens, 360 é o ângulo entre os espelhos, dividido por alfa menos 1, onde alfa é o ângulo entre os espelhos. Só que é uma equação empírica, então ela só vale direto quando 360 sobre alfa é um número inteiro, ou seja, alfa igual a 10, alfa igual a 20, alfa igual a 11 já não dá, porque aí já não é um número inteiro. E também só vale para pontos que estão na bissetriz, né, da associação de espelhos. Então aqui, ó, vou pegar de perto, então ó, alfa é o ângulo entre os espelhos e n é o número de imagens por objeto. Essa equação só vale para o objeto na bissetriz entre os ângulos e se esse número aqui for inteiro, ou seja, se o alfa for divisor de 360. Beleza? Aí eu coloquei ali, ó, se for inteiro e par, o objeto pode estar em qualquer posição. Se for um número inteiro e ímpar, eles têm que estar na bissetriz, que é o que acontece nas questões de vestibular. Legal. Além disso, aqui a gente tem aqui algumas construções, mas aí eu acho que eu vou fazer uma aqui para vocês, para a gente encerrar, para você compreender. Olha lá, eu fiz aqui dois espelhos, eu vou colocar aqui espelho 1, espelho 2, coloquei aqui um objeto entre eles, né, supostamente aqui na bissetriz, para não ter problema. E aí, para você descobrir as imagens todas que ele pode formar, você vai separar aqui, ó, uma região que a gente chama de limbo. O limbo é formado pelos prolongamentos dos espelhos. Então, essa região aqui a gente chama de limbo. Qual é a grande característica dessa região? A grande característica é que se uma imagem cai aqui, ela não produz outras. Você vai entender. Eu vou pegar o objeto aqui, por exemplo, ó, 90 graus, rebato. Sempre rebatendo perpendicular. Achei a imagem 1. Feito isso, agora essa imagem aqui torna-se objeto em relação ao outro espelho. Então agora eu também vou fazer aqui a reta perpendicular, meço essa distância e rebato para o outro lado, e 2. Então você viu, né? Ó, rebati para cá, agora rebati para outro espelho. Faço a mesma coisa em relação a esse espelho, ó. Perpendicular, pronto, ó, cheguei aqui, imagem 3. Caiu no limbo. Essa imagem não produz outras. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui para o outro lado, ó. Vou acelerar, ó. Meço a distância perpendicular e rebato, a gente tem o I4. Aí rebato em relação ao plano do outro espelho, meço essa distância, rebato. E aí meço também em relação a esse último espelho, dando uma equação, uma imagem aqui no limbo.
Então, como é que é o método, gente? Vai pegando o objeto e vai rebatendo em relação aos espelhos. Só que uma vez que você rebateu, esse objeto torna-se, essa imagem, né, torna-se objeto em relação ao próximo espelho. Então, este objeto gera essa imagem, que é objeto em relação a outro espelho, que torna-se objeto em relação ao outro espelho e assim sucessivamente. Então, você rebate para cá, depois rebate para lá, rebate para cá. Morreu porque caiu no limbo. Rebate para cá, rebate para cá, rebate para cá. Morreu porque caiu no limbo. Agora, se você falar para mim, Thunder, quando que eu uso esse método? Só quando 360 sobre alfa não for inteiro, tá? E só quando você não tiver essa equação, que só vale para números inteiros e também para caso você tenha aqui os objetos na bissetriz. Tá bom, gente? Então, como a gente gravou a aula, você volta devagarzinho, às vezes a gente tem que falar rápido, né? Volta devagarzinho, reveja cada parte, essa é a vantagem do vídeo. Estudem aí, viu? Fiquem tranquilos. A gente ama vocês. Beijo em todos. Até mais.